Agora vamos para a apresentação dos trabalhos científicos. E eu vou sentar um pouquinho, porque, né, se você está sentado em casa, eu também vou sentar aqui, na apresentação de trabalhos de relatos de práticas multidisciplinares exitosas em tempos de atividades remotas. E para isso eu convido a mediadora destas apresentações, a Tânia Mara Zancanaro Piekowski. Será que eu acertei o sobrenome dela? A nossa mediadora é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Educação Especial pela UNOESC e também especialista em Docência na Educação Superior pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, graduada em Pedagogia pela Fundesc. Ela atua na pesquisa e extensão e também possui experiência nas funções de coordenadora do curso e pedagogia, capacitação para pedagogia universitária e educação especial. Foi diretora de ensino da UNO Chapecó, atuou na educação básica pública e na educação especial. Professora, pesquisadora e atualmente coordenadora do programa de pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação, na UNO Chapecó. Ela também é autora e organizadora de livros, capítulos e artigos científicos. Nossa mediadora é membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Ela também é representante da UNO Chapecó no Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, coordenadora institucional do atendimento educacional especializado na UNO Chapecó. Olá, nossa mediadora já está aí online conosco, nos ouve? Ouço sim, estou. A partir de agora é com você. Então, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nesse segundo dia do 17º Congresso Estadual das APAES. Tenho a honra de coordenar esta sessão de trabalho que inicia agora, de relatos de práticas multidisciplinares exitosas em tempo de atividades remotas. Eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher, tenho pele clara, uso óculos para leitura, tenho cabelos castanhos acima dos ombros, levemente ondulados, estou usando uma blusa bordô, estou no meu ambiente de trabalho, uma parede branca aos fundos, e tem uma orquídea rosa com 3 ramos floridos para comemorar a primavera que hoje inicia. Eu falo de Chapecó, num dia lindo, ensolarado, e desejo que tenhamos uma excelente tarde. Eu peço também a gentileza de que as pessoas que forem fazer uso da palavra façam antes a sua audiodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual, que também nos acompanha. Eu agradeço a Senapaz pelo convite que me foi feito pela Simone e também pela Maria Nilza para coordenar essa sessão de trabalho e também para constituir a comissão científica do evento. Nessa tarde, nós teremos 4 apresentações. Todos os apresentadores já estão presentes, de aproximadamente 12 minutos, para que possamos ter, no final, um tempo para debate, para conversa, para ouvir o público que nos acompanha. Certo? Então, nós temos 4 trabalhos nessa tarde. O primeiro, oportunizando interação família e instituição através de atividades funcionais. A Nelin, da Pai de Brusque, quem apresenta. Isso, Nelin, assim o teu nome, que eu pronuncio. Na sequência, fazendo arte na quarentena, uma experiência possível em tempo de pandemia. É da Pai de Brusque também, e quem apresenta é a Jeane. O terceiro trabalho, as aulas remotas de música na Pai de Balneário Camboriú, a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Etnomusicologia, educação musical e cognição musical. Quem apresenta é o Luciano, da Pai de Camboriú.
E o quarto e último trabalho, a comunicação alternativa e suplementar no trabalho remoto, com a efetiva participação das famílias no CAESP, Girassol, a PAI de São Bento do Sul. E quem apresenta é a Marileia. Então, tenho certeza que será uma tarde muito fecunda, os trabalhos extremamente interessantes, e quero também dizer da minha alegria em retornar para um congresso de A Paz. É praticamente a sensação de voltar para minha casa, uma vez que eu trabalhei na PAI de Chapecó por 20 anos e tive muitas oportunidades de aprendizagens nos congressos, sejam eles estaduais, nacionais, com muitas possibilidades de interação e de aprendizagem. Então, deixo um abraço carinhoso a todos apaianos, professores, famílias, gestores que nos acompanham e iniciamos, então, a apresentação dos nossos trabalhos. Eu peço para as pessoas serem cuidadosas no tempo, né, justamente para a gente possibilitar ser pontual para a próxima atividade e termos um tempo para diálogos. Então, o primeiro trabalho, quem apresenta é a Annelinde Bruschi, e o projeto Casa, oportunizando interação família e instituição através de atividades funcionais. Uma boa apresentação, a palavra com você, Annelinde. Bom, primeiramente, boa tarde. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher, meu nome é Annelinde, tenho a pele clara, os olhos castanhos esverdeados, meu cabelo é castanho, mais ou menos à altura do ombro. Estou vestindo uma camisa preta. Ao meu fundo tem o banner da PAI de Brusque e estou sentada na minha sala, no meu ambiente de trabalho. Então, é um grande prazer eu estar tendo a oportunidade de apresentar, então, esse projeto, né, que foi pensado com tanto carinho, né, ano passado, num ano que foi atípico, né, para todo mundo. Ontem até estava vendo a apresentação das demais colegas e o que mais apareceu foi justamente isso, né, esse ano diferente que foi 2020, né. Então, o nome mesmo é Projeto Casa, oportunizando interação família e instituição através de atividades funcionais. Pode passar. Então, falando um pouquinho, então, da nossa introdução, né? Eu penso que a gente tem que explicar um pouquinho qual é a nossa visão da nossa PAI, né? Então, é justamente assim, qual que é a nossa visão, então, do educando, né? Ele sendo como protagonista, então, de todos os movimentos e decisões e esforços empenhados pela instituição, né? Eu penso que esse movimento tão lindo, apaiano, ele tem que ter como premissa justamente essa questão mesmo de enxergar essa pessoa, então, com deficiência, ela sendo protagonista das nossas ações. E, como eu havia falado anteriormente, essa nova realidade, né? Então, assim, a gente se deparou com essa nova realidade, não foi algo que foi preparado, aconteceu, simplesmente ali 18 de março, vamos fechar as instituições, os locais, e vamos começar, então, uma nova forma de educar, uma nova forma de ensinar. Então, a partir dessa nova realidade, a gente se deparou, então, com uma reinvenção de prática. Como nós vamos se reinventar, né? Então, assim, a gente não pode perder a nossa essência quanto à questão das atividades. Então, e que é justamente o nosso principal foco, independente se ele é dentro da instituição ou fora dela, que é oportunizar o desenvolvimento de autonomia, bem como estimular e ampliar suas habilidades adaptativas, de maneira que seja respeitada a sua individualidade e necessidade. Se a gente vê essa pessoa com deficiência, então, como ela sendo protagonista, então, sim, a gente tem que pensar nela, né, dentro das atividades, certo? A instituição, ela adota como prática o currículo funcional natural, então, não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como fugir dessa questão de autonomia. Próximo.
Então, assim, esse projeto, o objetivo principal, então, era oportunizar aos amigos, né? O que são os amigos? Então, como a gente tem essa pessoa com deficiência como protagonista, a gente tem o trato amigo, né? Que a doutora Marise Suplino traz muito pra gente, de tratar essa pessoa assim com proximidade. Então, quando eu falar, então oportunizar, quando eu falar em amigos, então são os nossos educandos. Então, oportunizar aos amigos a vivência ao realizar atividades de casa de forma direcionada à sua necessidade, bem como orientar as famílias responsáveis a preparar o ambiente da casa de forma a atender e favorecer o aprendizado do educando. Claro que esse é o nosso grande objetivo, mas junto com isso vem conhecer a realidade das famílias, organizar atividades que contemplem a realidade dessas famílias, né? Depois eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, então, por que eu coloco essa questão de contemplar a realidade, orientar as famílias, proporcionar outras experiências e envolver toda a família também nessas atividades, né? Próximo. Então, o desenvolvimento desse trabalho que eu vou acabar me estendendo um pouquinho até para contar para vocês. A metodologia, então, independente se ela é aula remota, ensino híbrido, ensino presencial, a nossa metodologia é do currículo funcional natural. Então, quando nos veio essa nova realidade de ensino, esse novo desafio, a gente acabou gravando, claro, várias atividades todos os dias, né? Só que a gente ainda estava naquela prática de produzir jogos, né? Que, claro, tem a sua importância, sim. A gente ainda se utiliza muito, mas a gente começou a perceber e a gente começou também a se questionar se os pais teriam material para produzir aqueles jogos, produzir aquelas atividades e reproduzir. Então, assim, então, peraí, se a gente pensa no currículo funcional e se a gente também vê a realidade, então, dos pais, daqueles que, de repente, não conseguem comprar um guache, que não conseguem comprar uma folha, enfim, as realidades são múltiplas, por que a gente não usar elementos da casa mesmo, né, para a gente conseguir estar proporcionando essas atividades, né? Então, através de reuniões, então a gente fazia reuniões, a princípio eram semanais, reuniões de centro, né, de orientação, eu sou orientadora, então, de um dos centros da APAE. A gente, juntamente com os professores, eu juntamente com os professores, a gente chegou a uma proposta, né, que seria, então, justamente a proposta desse projeto Casa. Então, como é que funcionaria? Então, seria a partir de desenvolvimento dos planejamentos e confecção dos vídeos. Então, a princípio, os professores, eles acabaram gravando, tirando fotos da própria casa, incentivando as famílias a apresentarem as casas deles mesmo, né? E dentro disso, a gente começou a perceber qual era a realidade dessas famílias. Dentro da realidade dessas famílias, o que a gente poderia adaptar para aquele grupo de alunos, porque também uma coisa que nos pegou muito também é o que nós iríamos fazer para pessoas com baixa funcionalidade, que muitas vezes, assim, as famílias desacreditam dessas pessoas, né? Então, o que a gente faria? Então, a partir disso, né, através daí das orientações, a gente acabava adaptando atividades para dentro de cada ambiente da casa, dentro da necessidade daquele aluno. Então, feitos os planejamentos, confeccionamos os vídeos, enviamos os vídeos, então, através dos grupos do WhatsApp. Então, cada sala de atendimento tinha o seu grupo do WhatsApp e a gente acabava enviando, então, para as famílias. Após, né, para um fechamento, né, desse projeto, a gente fez uma reunião de pais.
Claro, essa questão do WhatsApp, ele acabava sendo aberto, né, para os pais que quisessem tirar alguma dúvida, ter algum tipo de orientação, alguma coisa nesse sentido, sempre. Mas essa reunião de fechamento, né, e de acolhida para as necessidades, a gente percebeu que foi muito importante. Porque dentro dessas acolhidas, dentro dessas provocações que a gente acabava tendo com as famílias, né, a gente percebeu também o quanto que eles tinham necessidades mesmo, as famílias, né? Então, a partir dessas reuniões foi feita orientação e encaminhamento dessas famílias, quando necessário, ao técnico também da saúde ou da assistência. Próximo. Então, como é que aconteceu esse planejamento? Esse planejamento, ele aconteceu, então, a organização por cômodos da casa. Então, foram pensadas atividades, então, para cada cômodo da casa. Por exemplo, higienização de alimentos, né? Foi feito um trabalho lindo também, confeccionando desenhos com frutas saudáveis, a confecção de um sanduíche simples, uma refeição simples, confecção de uma receita mais elaborada. Então, foram pensadas atividades justamente que pegassem todas as necessidades dos alunos, desde talvez um estímulo gustativo, né, de uma experimentação de alimentos mais separado, né, até coisas mais complexas, então, para alunos que não tivessem baixa funcionalidade, que, por exemplo, então, a confecção de uma receita. Próximo. Então, assim, foi pensado também questão, lavanderia, né? O que poderia estar sendo desenvolvido dentro da lavanderia, no banheiro, né? Até nessa foto ali, é a foto de um dos nossos alunos e a família fazendo essa atividade. Anne, mas ele né, ele tem uma paralisia cerebral grave, uma deficiência intelectual grave, mas mesmo assim, ele pode estar participando também, sim, de uma maneira. Né? Garagem ou jardim também foram pensados, então todos os cômodos acabaram sendo pensados várias atividades. Infelizmente eu não consegui colocar todas as fotos, porque realmente foi muito interessante. Próximo. Também no quarto, adaptação do quarto, o que poderia ser levado, o que poderia ser estimulado. E, por fim, foi feito, então, eu coloquei essa foto ilustrativa ali da reunião de família, eu escolhi essa foto a dedo, né? Foi uma das reuniões que a gente fez, e eu escolhi essa foto em especial, porque dentro dessas reuniões de família, a gente descobriu muita coisa, mesmo de alunos que vêm há muitos anos aqui na APAE. Esse caso em específico foi de uma aluna nossa, né, que a família sempre falava muito que gostava de cartas, e no fim a gente acabou descobrindo que era de uma forma bem exagerada. Então, assim, a gente conseguiu sondar várias coisas, então, dentro dessas experiências desse projeto. Próximo. Então, a aplicabilidade de experiência em outros contextos. Então, por se tratar de um projeto onde o olhar é propor atividades dentro do contexto da casa do educando, ele pode ser aplicado em qualquer realidade. Então, não é selecionado no público A, B ou C. Esse projeto ele pode ser pensado para pessoa com ou sem baixa funcionalidade, bem como para pessoas com ou sem deficiência. Então, ele muito mais esse projeto pensado, a gente pensa tanto em didática para os alunos, mas muitas vezes a gente não pensa em didática para as famílias. Então, esse projeto, ele foi desenvolvido, então, pensando de uma forma bem didática, como explicar para essas famílias, para essas famílias, o que é o currículo funcional natural, de que coisas da casa, do dia a dia, podem sim se tornar todas atividades.
Então, é uma forma, como eu coloquei, didática, então, das famílias pensarem o currículo funcional natural. Próximo. Então, os resultados. As famílias necessitam do apoio técnico para a compreensão dos trabalhos que são realizados pela instituição. Então, é um movimento muito grande que se tem justamente dessas famílias começarem a pensar essas pessoas com deficiências e seus familiares, então, como pessoas autônomas, que podem se tornar autônomas, e repensar o nosso trabalho. Então, quanto à instituição, o profissional cada vez mais deve assumir o papel de incentivar e mediar nossas famílias. Como isso apareceu nessa pandemia, justamente assim o nosso papel, né, de eles perceberem, então, justamente essa importância, e o conhecimento da realidade do outro. Como, mais do que nunca, a gente estava dentro da casa do outro, certo? Próximo. Considerações finais. Então, conseguimos conhecer as múltiplas realidades das famílias e, em diversos momentos, visualizar o que para os profissionais era apenas relatado em reunião de encerramento de semestre. E eu digo assim, que olha que a gente tenta, assim, de uma forma bem concisa, estar próximo dessas famílias, mas muitas vezes a gente acabava observando na realidade deles coisas que nas palavras não vinham, né? Conseguimos enxergar para além da relação família-amigo, mas também qual era a rotina da casa e como eram as interações das pessoas daquele convívio. Como que... Isso foi muito interessante, assim, ó, que às vezes surgia um parente que a gente nem sabia que morava e que as famílias acabavam não declarando. Então, foi bem interessante. As famílias, de maneira geral, tiveram a possibilidade de perceber qual o trabalho da instituição, passando da ótica e crença de uma visão que é a PAI unicamente um local para a prática de cuidados para a pessoa com deficiência, para o reconhecimento como um espaço de desenvolvimento, porém não o único espaço. As famílias também e as casas deles também são locais também de desenvolvimento, né? Então, tirar um pouquinho essa ótica de justamente... eles vêm aqui, recebem o atendimento, vão para suas casas e acabou. Não, eles só recebem aqui, na verdade, uma orientação, mas a continuidade tem que ser dada nas suas casas. E a importância, então, de mantermos cada vez mais um vínculo de pai e família. Não temos como fugir disso, mais do que nunca. Próximo. Então, a referência, eu usei o currículo funcional natural da doutora Marise Suplino, né? Vale muito a pena a leitura e, a princípio, seria isso. Obrigada, Nelinho, obrigada pela linda apresentação, parabéns. E na sequência, então, ouvimos a professora Jane de Bruschi, com o trabalho Fazendo Arte na Quarentena, uma experiência possível em tempos de pandemia. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Jeane, né? Sou assistente social, na verdade, aqui da PAI de Bruschi. A minha autodescrição, né? Eu sou morena, da cor do Nordeste, né? Uso óculos, estou usando um blazer preto, uma blusa branca por dentro, né? E estou usando o espaço, a sala de informática aqui da PAI, e ao fundo uma tela branca com o slogan da PAI, produzido por um professor, inclusive daqui, o professor Vavá, né? E eu tenho a grata satisfação de estar participando desse congresso, né? E estar partilhando para vocês um pouco dessa experiência que foi tão prazerosa nesses tempos tão difíceis, né? De pandemia. E aí, pode passar a tela para a gente ir apresentando, pode ser? Então, o projeto Fazendo Arte na Quarentena, pode voltar, o primeiro slide, exatamente isso aí. Fazendo Arte na Quarentena, né, foi uma iniciativa, né,
pensada num tempo árduo, difícil, tenso, duro, né? Envolvido com tantas vulnerabilidades, mas dentre as muitas vulnerabilidades que a gente enfrentava nesse tempo de pandemia, né, a gente deslumbrou também as possibilidades, e foi justamente nesse rol de possibilidades que surgiu o Fazendo Arte na Quarentena, né? Aí eu já estipulei a periodicidade do projeto, que se deu de agosto de 2020 a dezembro de 2020, e aí pode seguir para a próxima tela. E esse projeto, que a próxima tela vai trazer a introdução dele, né, teve algumas motivações, né? Na verdade, quando se pensa no projeto, a gente não se pensa nele simplesmente, se tem um catalisador, né? Se tem um motivo, uma razão. E o Fazendo Arte na Quarentena, ele surgiu justamente nesse tempo, né, de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas precisavam, né, até para se protegerem, se isolarem, né, e como o nosso trabalho ele tem essa proximidade, né, com pessoas, com os amigos, com as famílias, né, todos os profissionais de diversas áreas foram provocados a pensar, né, e redefinir a sua prática, né, nesse contexto. E aí foi quando nós identificamos, né, pelas escutas trazidas pelas famílias, né, relatos de desânimo, de tristeza, de ansiedade latente, de depressão, inclusive, de não ter algo interessante que as ocupasse no tempo ósseo, né? Porque a nossa vida mudou por completo. Então, o que se poderia se fazer nesse tempo tão difícil, né? E aí foi um grande desafiador, né? Um grande desafio para nós, pensar numa estratégia que fosse viável, né? Que atendesse a uma necessidade que o tempo presente exigia, né? E pensando, né, no que se fazer de maneira que viesse motivar as famílias, né? A gente acolheu as demandas que nos chegavam, né? E foi quando a gente pensou, né, em instigar as cuidadoras, né, a desenvolver as suas habilidades, né? Que a gente sabe que tem muitas mulheres habilidosas e talentosas a partir do próprio interesse delas, né? E pode passar para a próxima tela. Foi quando, nesse novo jeito de fazer, né, de trabalhar com as famílias, que a gente pensou no Fazendo Arte na Quarentena. O objetivo desse projeto? De início, estimular as cuidadoras ao desenvolvimento de potencialidades que promovesse a interação social, porque de início a gente não teve interesse de oferecer um projeto, por exemplo, de geração de renda. A gente queria que as famílias mantessem essa proximidade, que as famílias apaianas, elas se mantivessem próximas, né, de alguma forma, uma fortalecendo a outra. Foi um objetivo também nosso fortalecer os vínculos de amizades já criadas, né, e também fomentar a construção de novas. Promover um espaço de trocas de saberes, aprendizagem de novas habilidades e oportunidades também de geração de emprego e renda em tempos de pandemia. Pode passar para a próxima tela. Então, esse projeto, ele surgiu, né, como eu já falei, de uma necessidade, né, que o tempo presente exigia. Foi fruto, né, ele nasceu na retomada dos atendimentos remotos, né, onde todos os profissionais, terapeutas, professores, né, no todo, tiveram que se adaptar a esse novo fazer, esse novo pensar, esse novo agir, né? E o serviço social, especificamente, ele encabeçou, né, na verdade, ele seguiu com esses atendimentos às famílias. Desse atendimento às famílias, eu quero destacar algo que já foi mencionado aqui, né, que esse atendimento ele teve como tema central, como estratégia central, acolher essas famílias. Porque a gente viu a necessidade que essas famílias têm de ser assistidas, acolhidas. Então, assistir as famílias não foi algo privativo do assistente social. Pedagogo, terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, né? Todos eles tiveram que aguçar essa técnica da escuta. E uma vez que essas escutas nos chegavam, né, a gente repassava para os técnicos, né, conforme a seu limite de atuação.
E das muitas acolhidas, né, feitas pelo serviço social, a gente viu a necessidade de pensar em algo que viesse a motivar essas famílias, essas cuidadoras, né, sobretudo as cuidadoras, mães, irmãs, pessoas que representam os amigos apaianos, algo que viesse motivá-las, animá-las, despertá-las a algo do seu interesse. Foi quando a gente fez uma escuta, né, para uma das mães, né, de um dos nossos alunos, e que ela me trouxe esse relato, né, que antes ela já tinha essa habilidade de fazer atividades manuais, mas pelo contexto da pandemia, né, ela deixou essa habilidade para trás. Ela não conseguia mais fazer essa atividade que antes lhe trazia tanto prazer. O relato dela se somou a de outras mulheres, foi quando eu percebi que eu poderia fazer uma enquete, né, e ver que atividade manual era de interesse delas. E elas me trouxeram, né? Eu tenho habilidade e gosto de fazer pintura, tricô, crochê, costura, bordado. Então, elas foram listando quais eram as atividades de interesse delas, né? E a partir daí, a gente criou, né, o Fazendo Arte, que houve essa ferramenta, né, virtual. A gente criou um grupo no WhatsApp, e aí já lancei, já com esse grupo montado, criei um slogan próprio do projeto, e elas começaram, né, a se motivarem uma a outra, produzir peças, e cada dia surgia uma coisa nova, uma habilidade nova, alguma que ela já tinha e outras que foram despertadas, né, a partir desse grupo que foi criado. Pode passar para a próxima tela, por favor. E pensar em projeto com famílias, né, a gente tem que ter uma mobilização. A gente, para a participação delas, né, num tempo tão duro, tão rígido, né, tão difícil, a gente teve esse estímulo, né, para motivá-las. Então, todos os dias a gente estava publicando um vídeo, meninas, tem isso aqui, vamos tentar fazer. E elas mesmas se trocavam, eu tenho essa habilidade, estou fazendo esse tapete, e elas mostravam como é que fazia esse tapete, uma para a outra. E aí a gente foi vendo que a proposta do projeto estava se ganhando forma ali, porque era justamente isso que a gente queria, a interação, proximidade, troca de saberes, né, de amizade, de fortalecimento, de maneira que esse tempo que é de isolamento, ela se tornou cada vez mais diminuto, né? Não só o slogan foi criado próprio para esse projeto, mas a gente também, para motivá-las, né, a manter-se fazendo essas atividades manuais do interesse delas, a gente meio que lançou, né, uma premiação, se vocês terminaram as peças que vocês se propuseram a fazer, para a gente fazer uma exposição, você vai concorrer a um prêmio, né? E aí a gente já mobilizou a equipe apaiana, um trazia um produto, outro trazia outro, e a gente fez cestas. Nós fizemos 3 cestas, né? E no final do projeto a gente fez a entrega dessas cestas, sorteamos entre as participantes, né? Das 20 cuidadoras que foram partícipe nesse projeto, né? 13 delas chegaram à finalização do projeto, tá? E esse projeto, né, ele consolidou-se, né, com a mostra virtual que nós realizamos no dia 20 de novembro de 2020, e essa mostra virtual foi também uma estratégia motivadora, né, para fazer com que essas mulheres seguissem produzindo aquilo que elas iniciaram. Então, como foi essa mostra? Então, todas elas elas faziam dentro da habilidade de cada uma, crochê, corte e costura, bordado, coisas muito bonitas, cada uma com sua própria habilidade, com seu próprio jeito de fazer arte, né? Elas iam divulgando no grupo e nós compilamos todas essas produções e criamos uma mostra, lançamos nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram. Pode passar para a próxima tela. Não só isso, mas a gente queria dar dimensão para os trabalhos que elas estavam fazendo. Então, nós tivemos também a participação, tivemos a criação de uma matéria jornalística,
né, que foi criada e divulgada no dia dessa mostra virtual. Então, algo que parecia que era tão simples, uma mera produção de uma peça, mas nós valoramos isso. Aquilo que tu fez está sendo visualizado por centenas de pessoas no Facebook, Instagram, então elas se sentiram muito valorizadas, muito motivadas, né? Não só dessa matéria jornalística que foi montada, né? Preparada para esse momento da mostra, né? Houve também a divulgação em mais 2 canais importantes da mídia aqui local, né, desse projeto, dois canais bastante com grande visualização, também deram destaque com matérias, com destaque para elas. Então, a gente achou muito bacana, porque a gente não esperava ter essa dimensão, né, e uma arte que foi feita em tempo tão difícil, no lugar fechado, no ambiente da sua casa, mas ganhou uma dimensão para o mundo, né? E aí eu apresento para vocês algumas dessas artes, todas elas criadas e confeccionadas pelas cuidadoras, né, da Pai de Brusque. Como resultado, eu não tenho o que dizer. Eu tenho que dizer o que elas dizem, né, o que elas sentiram. E tem alguns relatos, né, das próprias cuidadoras, do que foi o projeto para elas, né? Então, uma delas disse que ela teve a oportunidade de mostrar uma parte tive a oportunidade de mostrar parte do meu trabalho manual durante essa pandemia. Algo que estava esquecido há 20 anos. Então, pouco que tive a oportunidade de fazer me deixou muito feliz. A outra cuidadora e participante do projeto disse: cada peça é única, feita com muito amor e carinho, e com certeza esse é só o primeiro passo para uma longa caminhada de sucesso. Essa Roseli, inclusive, foi a motivadora e inspiradora do Fazendo Arte na Quarentena. O outro comentário é: comecei a fazer o crochê depois que tive depressão. Parei de trabalhar para cuidar da minha filha por conta da pandemia. E após participar do projeto, o crochê me ajudou a curar a doença e me ocupar e distrair a minha cabeça. A Maria José, que é mãe de uma das nossas alunas lá na Pai de Brusque. Então, o resultado, né, é sentido por quem vivencia. E aí eu trago como maior resultado a experiência, o sentimento das participantes do projeto, tá certo? O próximo slide, por favor. Das considerações finais, só uma tela anterior, tá? Porque antes dessa imagem tem uma tela anterior que fala sobre, que eu pontuo quais são as considerações. Das considerações finais, tem uma tela anterior a essa, tá? Das considerações finais, você volta uma vez. Das considerações finais, pessoal, pode passar só uma vez. É só um clique. Das considerações finais, né, eu coloquei que desse biômio vulnerabilidade e possibilidade, nasceu Fazendo Arte na Quarentena. Então, de algo que a gente não esperava, num tempo tão adverso, tão eivado de tantas dificuldades, de tantas limitações, a gente conseguiu fazer brotar, né, uma ideia. Oportunizou, né, para algumas se descobrirem, despertar para novas habilidades que antes elas pensavam que não tinha, né? Geração de frutos. A maioria das participantes, pessoal, segue produzindo arte ainda na quarentena, né? Essas habilidades, elas são partilhadas ainda e elas também, de maneira mesmo que simplória, contribuiu para que elas promovessem renda. Hoje, algumas delas, né, fazem as suas habilidades, crochê, tapetes, e aí elas estão vendendo na vizinhança, no próprio grupo, né, criado para esse projeto, elas também trocam, né, e vendem esses produtos. E eu entendo também que esse projeto foi uma rede de apoio, né, que contribuiu para a saúde mental dessas mulheres, que antes alguma delas estava em processo tão difícil, de tantas incertezas, né, mas de toda forma foi um momento de acolhida, né, e que de alguma forma trouxe algum resultado para a vida delas, e com certeza se trouxe
melhoria na qualidade de vida dessas mulheres respinga no usuário, respinga na pessoa cuidada. E esse é o nosso maior objetivo. É esse o nosso trabalho. Pode passar a próxima tela. Algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a confecção do artigo, tá? E aqui eu queria, professora, deixar aqui o meu agradecimento para todas as protagonistas desse projeto, né? Eu fui uma mera coadjuvante. O mérito, né? Elas são a protagonista. Então, para elas, o meu aplauso, para elas, a minha gratidão, né? E eu fico muito feliz com o resultado que elas produziram, tá? A vocês, o meu muito obrigado. E seguimos fazendo arte, mesmo em tempos tão difíceis. Obrigada. Obrigada, Jeane. Que belos relatos, né? Que certamente inspiram muitas pessoas, muitos professores, muitas famílias que nos acompanham agora. Poderíamos falar por muito tempo, pena que o tempo nos oprime também. Então, nós passamos...